Ali, quando deu 6 horas da manhã, eu desci e entrei numa rua chamada Fábrica de Cloro, Cabo de Santo Agostinho, bairro chamado Torrinha. Então, quando eu entrei ali, fui andando, tinha uma Assembleia de Deus assim por trás. 6 e pouca da manhã, 6h10, por aí. Tava tendo um ciclo de oração, né? O dia de oração, né? Aí eu tava passando e eu comecei a escutar os hinos da harpa. Pelo sangue, somos redimidos sim. E aí aquilo começou a me tocar o meu coração. E aí eu fui lá, entrei, ajoelhei e comecei a orar e a chorar. Eu digo, Senhor, eu tão novo, sou maluco, tomando não sei quantos remédios pra cabeça. Era melhor se eu ter me matado, permitido que eu tivesse morrido, né, com aqueles rapazes lá, do que tava vivendo isso. Eu não consigo dormir, não tem remédio, não tem sedativo. E eu vou viver o resto da vida doido, maluco, né? E a minha namorada, que agora é minha esposa, vai me largar, né? E passei, chorei, me levantei. Quando eu tava saindo, tava todo mundo ajoelhado. A irmã tava ajoelhada pra frente do altar, não tinha como ela ver eu saindo. Na hora que a mulher se levantou, deu um brado, virou e disse: Jovem! Eu olhei, daquele mesmo frio na barriga quando Deus usou minha mãe. Deus manda te dizer, nunca te vi, não te conheço. O que você tem não é loucura, é espiritual. Deus está dizendo assim, ó, tá chegando o tempo da tua libertação. Meu Deus. Rapaz, Hum. eu chorei. Eu chorei. Aquilo me tocou demais. E aí eu senti Deus, eu fiquei muito feliz. Eu digo obrigado, Jesus, porque eu não sou, eu pensei que eu era doido da cabeça. E eu tô vendo que o Senhor falou comigo hoje. Eu nunca vi a mulher. E eu saí, né? Aquilo me tocou muito. E aí eu comecei a passar esse processo. E aí já vou entrar no processo das visões. Mas antes disso, quero só te contar uma experiência. Hum. Eu fui na praia com meus primos, tomar banho de praia. Foi um primo meu que mora aqui em Barueri, em São Paulo. Eu tenho família aqui em Barueri. E ele veio nesse dia. E aí o que é que acontece? A gente tava lá na praia e não tinha com quem deixar as bolsas. E aí tinha três jovens, tinha três moças assim, sentadas na areia da praia, uma praia chamada Gaibu. Uhum. Lá perto de também de Enseada dos Corais. E nesse dia meus primos falou, a gente quer tomar banho e agora? Vai deixar as bolsas com quem? Eu disse, não, vou falar com aquelas moças ali, tá? A gente deixa a bolsa com ela. Aí a gente foi lá. Cheguei lá, eu disse, moça, boa tarde, boa tarde. Podemos deixar a bolsa com vocês aqui pra gente tomar banho de praia ali, porque senão deixar na terra, na areia aqui, o pessoal vai levar, né? Uhum. A gente, não, pode ir lá e pode deixar aqui e pode tomar banho. Tudo bem. Nisso, a gente foi tomar banho. Esse meu primo foi e comprou aquelas Skol Beats, né? Que é tipo doce. Uma bebida doce, tem bem pouco álcool. Hum. Eu não sei se tem pouco álcool ou se é que por conta do doce dela que faz parecer que não tem álcool. Eu acho que é bem isso. Aí, tudo bem. Eu fui e esqueci que aquele negócio andava comigo. E eu lá na diversão fui, tomei um gole com sede, tudo bem. Rapaz, só deu tempo pra eu tomar um gole. Quando eu entrei na água assim, o espírito apareceu pra mim, o guia. Ele disse assim, eu vou entrar em você hoje, que você me deu legalidade. Eu disse, eita. E eu sóbrio. O Hum. que é que eu fiz? Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E nada, daqui a pouco eu fui pra terra. E aí quando eu fui pra areia lá, fiquei lá, o meu primo já me notou estranho, aquelas moças veio conversar comigo. Conversou comigo, aí eu olhei pra moça assim, aí o espírito falou assim do meu lado. Veja como as trevas imitam a luz, né? Porque as pessoas acham que bruxo não revela, revela também. Na verdade não é revelação, é adivinhação, né? Uhum. Então o que é que acontece? Eu disse para ela assim, você tem um segredo. E aquela moça disse, segredo? Não tem um segredo, você tem um segredo. Aí ela disse assim, por que você tá dizendo isso? Eu disse, porque eu sei o seu segredo, que nem suas amigas sabem. Aí ela disse, não tô entendendo o que você tá falando não. As amigas dela saiu de perto. Aí eu disse assim, ó, você é casada, né? Ela disse, sou. Eu disse, você tá sem aliança. Ela disse, é. Eu disse assim, você tem um caso com o irmão do teu esposo. Quando eu falei aquilo, irmão, a mulher caiu pra trás, começou a passar mal. E depois foi pra lá pras amigas dela, vamos embora. Ficou com medo, assustada comigo.
Meus primos chegou pra mim, Renato, foi o que tu fizesse? Eu disse, não, não foi nada não. Não, menina, tá assustada, não sei o que foi que tu fizesse? Eu disse, não, eu falei uma coisa com ela assim, ela não entendeu, mas o quê? Eu tinha revelado, mas por meio das trevas. Olha que coisa. E o Espírito me falando a vida dela toda. E aquilo foi uma experiência muito forte, porque depois daquilo eu fiquei. O Espírito entrou em mim novamente. E aí eu comecei a querer bater em todo mundo na praia. Meu irmão teve que vir de longe pra me pegar. Foi um problema terrível. E o meu primo, que viu o Espírito, que olhou no meu olho, viu o Espírito em mim, ele ficou com trauma, ele ficou com muito medo. E ele era um cara forte, e ele olhou pra mim, ele ficou espantado, sabe quando muda a cor? Então eu já tava cansado de viver aquilo. Até que essa minha tia, que mora aqui em Barueri, a Nilda, ela falou pra minha mãe, deixa eu levar ele pra morar comigo, que ela sempre amou muito a minha vida. Disse assim, eu levo ele, vai morar comigo, e eu consigo dar uma vida boa pra ela, graças a Deus ela vive bem aqui. E vamos fazer esse teste, né? E aí eu tava com a minha esposa já, 3 anos e meio pra 4 anos, eu acho, 4 anos. E aí o que que aconteceu? Minha esposa disse, não, vá, a gente vai ficar em oração por você. Aí eu fui morar com ela pra arrumar um emprego aqui em Barueri e casar ela com a minha esposa e trazer ela. Era o plano. E ali começou o propósito de Deus na minha vida. Essas lutas todas que eu passei durou mais ou menos uns 3, 4 anos, esse resumão aí. Quase 5 anos. E aí eu fui pra São Paulo, Barueri. Quando eu cheguei lá, primeiro dia, a minha tia disse assim, meu filho, eu quero fazer um pedido a você. Eu disse, pode fazer. Eu quero que você vá na minha igreja comigo. Eu falei assim, que igreja é? Eu era meio preconceituoso, sabe? Ela disse, é a Congregação Cristã do Brasil, é a CCB. Eu disse, é uma que usa véu, é? Ela disse, é. Eu disse, vou nada, tia. Essa igreja é muito cafona, a mulher senta de um lado, homem do outro. E assim, ó, eu tô fora. Eu disse, meu filho, ela falou com tanto amor. Deus te trouxe até aqui, só te tá lhe fazendo um pedido, porque você não pode atender. Aquilo me quebrou. Aí eu disse assim, amém, eu vou. Porque eu era acostumado com a assembleia, né? Uhum. Aí eu fui. Irmão, eu fui na igreja até hoje. Toda vez que eu vou para Barueri, eu tenho que ir lá. Chama Jardim Nova Alvorada. Jardim Alvorada. Uhum. Eu entrei domingo à tarde. Ela tem muito vidro do lado, é gigante a igreja. O sol batia, fazia um reflexo dentro. Quando eu entrei, eu comecei a ouvir aqueles violinos. A coisa mais linda do mundo. Eu já vi CCB que é fria, mas essa igreja, irmão, nunca fui para um culto frio. Quando eu entrei, eu senti como se eu estivesse entrando no céu. Achei a coisa mais linda do mundo. E aí meu preconceito já. Aí os irmãos vêm, ele beija no rosto, né? Sim, sim. Quando ele veio, eu me esquivava. Lá, Sim, chaminário. sim. E ali, quando eu abri, que eles começaram a cantar, Deus fez eu ver as letras saltarem na minha frente. E todos os hinos que louvavam falavam da minha vida. Irmão, eu comecei a chorar compulsivamente, eu não conseguia parar de chorar. Né? E tinha um hino lá, acho que foi o último que eles cantaram, que chama Servo Inútil. Sou servo inútil, servo imperfeito. É muito lindo esse hino. Uhum. E eu comecei a chorar naquilo. Chorava, 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 chorava. E naquilo que acontecia, eu comecei a ver Deus ali naquele lugar. Eu disse, meu Deus, eu comprei o meu preconceito. E eu senti muita graça de Deus. E ali eu levantei quebrantado, né? Aí teve a palavra, irmão. A palavra inteira, a igreja tomada em língua. Só que eu sempre achei feio língua estranha. Eu zombava que minha mãe falava, eu zombava escondido. Sim. E ali aquele homem, ele levantou assim e disse assim: hoje Deus vai batizar jovens aqui nessa noite, nessa tarde. Lotada a igreja, lá só é lotado. E ali, quando ele foi falando, aquela igreja falando em língua, eu comecei a ver que parecia uma erupção entrando em ação ali, a igreja tomada. Meu irmão Rafael, ele foi passando a mão assim, ó, quando ele foi fazendo assim. A igreja parecia estádio de futebol, quando faz assim, aquela ola assim, com a Meu mão. Deus. Falando em língua, e eu não via mais isso. Quando ele passou a mão, que a mão dele do altar, eu sentei na frente, que a minha tia disse assim: meu filho, toda vez que você for na igreja, sente na frente, porque a unção é maior. E parece que é verdade mesmo, tá? Você tá próximo ao altar ali, a presença à direita. Sim. Então, quando aquela mão veio, que veio na minha direção assim, eu vi uma bola de fogo descer do céu assim, ó, uma bola de fogo. Desceu na minha cabeça e desceu na cabeça de um jovem. O menino tinha uns 12 anos de idade. Começou eu e